antes. E tomando pedrada. E ouvindo que você é doido, teórico disso, teórico daquilo. E agora cadê a teoria? Você vê o próprio Joe Biden falando que vai acontecer a nova ordem e que os Estados Unidos é para liderar isso. Olha só. Nowhere near the chaos. And now's the time when things are shifting. There's going to be a new world order out there. And we've got to lead it. And we've got to unite the rest of the free world. Você leu isso? Agora é a hora em que as coisas estão mudando. Sim, porque o próprio sistema, eles estão fazendo as coisas mudarem e vai ter uma nova ordem mundial lá fora. O Joe Biden está falando isso. A new world order out there. E temos que liderá-la. Temos que unir o resto do mundo livre a segui-la. Agora. Moscou está disponível para negociar a paz na Ucrânia desde que seja estabelecida uma nova ordem mundial sem o domínio americano. De visita à Turquia, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros insistiu que os países ocidentais devem dar garantias à Rússia para que se chegue a um acordo diplomático. Речь должна идти о том, на каких принципах будет основываться новый миропорядок, который всем нам нужен, вместо миропорядка одностороннего, однопорядка одного гегемона, как выразился наш президент. Россия выступает вместе с подавляющим большинством других государств за то, чтобы новый миропорядок опирался на принципы Устава ООН, которые, подчеркну еще раз, напрямую нарушаются коллективным Западом. O chefe da diplomacia russa está na Turquia para discutir o acordo de cereais que no ano passado permitiu desbloquear os portos para exportação de produtos agrícolas ucranianos. A Rússia acusa os países europeus de ignorarem os interesses de Moscou salvaguardados no documento. E Lavrov avisa agora que caso o Ocidente mantenha o que diz serem obstáculos, isto é, sanções aos cereais e fertilizantes russos, Moscovo pode vir a trabalhar fora do acordo de exportação através do Mar Negro para fazer chegar produtos aos países que sofrem de insegurança alimentar. Até sexta-feira, uma grande parte do Brasil vai enfrentar uma onda de calor provocada por uma intensa massa de ar quente e seco que ganha força no Brasil Central. Será que o incenso já pode ser um sintoma, porque o mundo está cada vez mais próximo de enfrentar uma catástrofe climática. O alerta foi dado pela ONU após a divulgação do novo relatório da Organização Meteorológica Mundial. Nos próximos dias nós vamos ver um aumento da velocidade dos ventos sobre o Rio Grande do Sul e também um aumento de temperatura. As temperaturas têm ficado acima da média, entre 3 e 5 graus acima do normal em boa parte do Brasil. Novos incêndios florestais deixaram pelo menos 18 pessoas mortas. Dezenas de pacientes, incluindo idosos, tiveram que ser retirados às pressas, inclusive de um hospital. Falando de clima, o Laboratório Europeu de Mudanças Climáticas confirmou que julho foi, de longe, o mês mais quente já registrado. Não somente o Brasil enfrenta uma forte onda de calor, mas também a Europa, países como Portugal, Espanha e a França, têm recebido temperaturas bastante elevadas. Por que o calor de 40 graus é considerado normal no Brasil e mortal na Europa? Presta atención, la ONU advierte que el mundo debe prepararse para olas de calor más intensas. No deslices, aquí te contamos más detalles. Esta analista do clima faz um alerta. Estamos vendo mais termômetros perto dos 50 graus. E a tendência é que vejamos cada vez mais.
Em alguns lugares do mundo, vamos ter temperaturas que ultrapassam a capacidade humana de sobrevivência. Olá, Joel. Bom dia para você, para todo mundo do Bora. Pois é, infelizmente pelo menos 12 pessoas morreram, mas esse número deve ser maior, Joel, já que o calor continua muito forte aqui em vários estados americanos. Uma onda de calor extremo no sul dos Estados Unidos colocou mais de 60 milhões de americanos sob alerta. Na guerra climática, fazer o inverso também é possível. Chuvas devastadoras podem varrer cidades inteiras no mapa. Uma tempestade desse tamanho raramente destrói casas e muito menos mata pessoas. Mas isso mudaria em pouco tempo. 1.800 pessoas morreram. O governo gastou o equivalente a mais de 160 milhões de reais para reconstruir a sensação térmica pode chegar a 49 graus. Daniela Branches, para derreter, né? Vamos lá, nós temos uma massa de ar seco. Sudeste da França, 4 regiões têm alerta vermelho de temperatura, também na Espanha, também em Portugal, as temperaturas passam dos 40 graus. O calor foi um dos assuntos mais comentados na capital. Isso porque a previsão do tempo para esta quarta foi de uma das mais quentes do ano. Na Grécia acontece uma situação muito preocupante porque 18 pessoas foram encontradas mortas numa região que fica no norte da Grécia por causa dos incêndios florestais. Uma onda de calor atinge o hemisfério norte e provoca alerta a mais de 100 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Em algumas cidades americanas, as temperaturas estão acima dos 43 graus há mais de um mês. E na Califórnia, os termômetros chegaram a registrar incríveis 56 graus. Teve uma rua que derreteu. No sul do país, 62 milhões de americanos estão sob alerta de calor extremo. Esta é a terceira semana de altas temperaturas na região. No Texas, as autoridades disseram que o calor vai exigir o máximo do sistema de energia. No Parque Nacional Big Bend, um menino de 14 anos perdeu a consciência e morreu enquanto fazia uma... A NASA identificou uma mancha 4 vezes maior que a Terra no Sol. O fenômeno é tão grande que os cientistas dizem ser possível ver o ponto negro a olho nu. Citam essa posição chinesa justamente porque ela ao lado da Rússia estão interessadas numa nova ordem mundial, um novo controle, numa nova divisão, talvez de blocos. Também é a sua avaliação, por isso que a China fica em cima do muro com os dois pés para o lado russo?
terrivelmente evangélico hoje está articulando com os evangélicos para que recebam o advogado do Lula. O sistema já está todo dominado. E agora a mídia já começa a perceber isso. Vai resolver? Não sei. Acompanhe a cena dos próximos capítulos que dá medo de saber o que pode acontecer. Mas a gente vai continuar trazendo para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Desculpe ser muito realista com vocês, mas é o Brasil de fato que a gente conhece, tá bom? Grande abraço. Ou de alguma forma foi influenciado pelo filósofo Olavo de Carvalho, porque ele fala muito sobre isso, né? Sobre o globalismo, a ameaça que isso representaria. O senhor se inspira ou foi aluno, leu o trabalho do Olavo? Não, estou começando a ler. Eu sou aluno do coronel Enio Fontinelli, quem me despertou há 2 anos passados, em 6 cursos que me aplicou e me fez ler seus livros, porque o coronel Fontinelli foi durante 30 anos do Serviço Nacional de Informação e fazia a geopolítica, o estudo geopolítico para os governos brasileiros, e ele virou meu amigo. Conheci a filha dele, a Cristina, ele virou meu amigo e começou a falar isso comigo. E eu fui tomar um café com ele no Village, sentei e o coronel Enio Fontinelli começou a me falar sobre isso. Eu falei, coronel, eu nunca ouvi falar em globalismo, eu nunca tinha ouvido falar nessa política. Ele falou, você me permite mostrar os livros que eu já escrevi sobre o tema e mostrar a você o que é? Eu falei, o senhor é meu convidado. Aí coloquei algumas pessoas de minha família na minha casa e ele deu curso para mim na minha casa, no Leblon, na Barra onde eu morava. E agora eu quero levar isso ao PTB. Ele escreveu novos livros, tem novos estudos, mas estou juntando a bancada federal, líderes do PSL, que tem identidade e relações conosco no PTB, para que eles ouçam bem como se fundamenta, como se disfarçam esses homens globalistas. Você às vezes está achando que está falando o Fernando Henrique, por exemplo. Ele é um homem satanista globalista, mas ele passa a impressão para nós que é um cristão, que é um moderado, que é um homem de classe média, e não é. Ele é comunista, ele é pior que o Lula, porque o Lula assume a posição que tem, e o Fernando Henrique nega, é hipócrita. Ele é fabiano, o que é a pior coisa que existe. Você compra gato por lebre. O Lula não, ele tem aquela orelha do diabo, tem a barba do diabo, o olhar do diabo.
o hálito alcoólico do diabo, a fala do diabo, o diabo é. Mas o Fernando Henrique parece um anjo falando. Você tem a impressão, culto, fala vários idiomas, é um homem educado, classe média, sociólogo da USP. Então você fala, vem aí, um cara especial, mas é melancia, verdinho, verdinho por fora, vermelhinho, vermelhinho por dentro. E nos ilude, e nos engana. Ele é o inimigo disfarçado de cristão como nós. E aí nós temos que aprender a lidar com esses homens, entender a linguagem do fabianismo, entender a linguagem do globalismo e os instrumentos que eles usam para seduzir a sociedade e derrotar essa nossa tradição que vem dos nossos antepassados, que é a tradição religiosa judaico-cristã. São os nossos valores, são os nossos credos. Agora. Roberto Jefferson foi preso em agosto de 2021 durante uma operação da PF autorizada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Roberto Jefferson é notícia hoje aqui, não levanta da cama, chora e tem alucinações. Isso é o que diz uma reportagem da revista Veja de hoje. O ex-deputado Roberto Jefferson está internado há mais de um mês no Rio de Janeiro, com problemas graves de saúde, de acordo com um laudo médico que foi obtido pela revista Veja. Roberto Jefferson não levanta mais da cama, chora a todo instante e tem alucinações, foi o que disseram os médicos. Ele é investigado no inquérito que apura uma suposta organização de milícias digitais para atacar a democracia. Segundo o laudo, o ex-parlamentar está deprimido, sem apetite e perdeu peso nos últimos tempos. Ele caiu o ex-parlamentar, ele caiu e sofreu um traumatismo, inclusive, enquanto estava preso, e depois dessa queda, ele ficou um pouco confuso, ele desmaiou em alguns momentos e relata ouvir vozes. Isso foi o que disse a equipe médica da penitenciária onde ele está. A defesa do ex-deputado pretende citar problemas de saúde para tentar tornar a prisão preventiva em domiciliar. Ele está preso desde o ano passado, após descumprir as medidas cautelares impostas pelo STF. O presidente de honra do PTB é réu por uma série de crimes, incluindo a tentativa de homicídio. E no ano passado, que foi justamente aquele momento muito crítico no qual ele resistiu à prisão e atacou os agentes da Polícia Federal com fuzil, granadas, e isso chamou muita atenção. No mês de junho, o ex-deputado se tornou réu sob acusação de calúnia, incitação ao crime de dano contra patrimônio público e homofobia. Em janeiro desse ano, ele foi autorizado a cumprir a pena em casa com diversas medidas impostas, entre elas não participar de qualquer rede social. Mas você faz recuar essas forças anticristãs que tentam hoje apassivar o brasileiro, não só o brasileiro, mas os cidadãos do mundo, para destruir o pátrio poder, destruir a família e implantar um regime autoritário e anticristão em toda a humanidade. Isso é uma política gestada na ONU, por financiamento de Jorge Soros, é o globalismo mundial. Entendemos que, de fato, os trabalhadores têm que ter prioridade. Governador, mas o senhor é comunista? O senhor se declara comunista? E o que é ser um comunista no ano da graça de 2019? Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. E bem incoerente, hein? Bem incoerente. De jeito nenhum, pelo contrário. Vai no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que tu vai ver lá uma descrição. Mas é um comunista de iPhone, hein? Você já me respondeu. Eu digo que se o regime comunista amanhã me acordar dizendo assim, Silvio Santos, que virou comunista, virou? O que eu tenho que fazer? Plantar cana, eu vou ser o melhor plantador de cana. Eu vou doutrinar
E você, chefe do partido, não para ganhar dinheiro, nem pelo poder. Muita gente pergunta para mim, e o teu dinheiro? O dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro, ele representa alguma coisa dependendo de quem vai usar o dinheiro. O meu dinheiro não é nada na frente do Rockefeller. O meu dinheiro não é nenhum na frente dos homens que saíram na Veja com $1 bilhão. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus, que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, que pode ser o Deus natureza, o Deus dos ecologistas, que pode ser o Deus dos budistas, não importa. Esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte: amai aos outros como a ti mesmo. Esse é o Deus que eu acredito. O que é que você chama? É Vera Lúcia. Vera, o que é que você quer saber? Olha, eu quero saber uma pergunta bem objetiva. Eu quero saber se você acredita na vida eterna. Olha, eu acho que sim. Eu sinto dentro de mim, errado ou acertadamente, que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Acho que a teologia, o catolicismo, o judaísmo, o maometismo, as religiões, elas todas são convertidas para um Deus. Esse Deus pode ser até o que está dentro de cada um de nós. Mas eu sinto, não sei por que sinto, que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Só isso. Enfim, a gente já sabe que lutar contra a Globo, na minha opinião, é impossível. Eu me lembro de um ano que eu tentei competir com a Globo e que a minha proposta tinha sido até um pouco melhor do que a da Globo. Mas aí me responderam de que a Globo tinha uma cláusula preferencial e que se ela cobrisse a minha proposta, ela ficaria com os direitos. E depois dessa data eu vi que qualquer tentativa de se trazer o futebol para outra emissora que não fosse da Globo seria uma tentativa que não daria resultado. Eu exerço a minha profissão. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer como profissional. Se o SBT, se eu fosse funcionário do SBT, assim como eu nunca fui funcionário, porque quando eu comecei na televisão eu já alugava os meus horários. Mas se eu fui funcionário só da Rádio Nacional, mas eu sempre fiz aquilo que me mandaram fazer. Então hoje no SBT eu faço o meu programa e posso garantir a vocês, embora vocês vão dar risada, eu sou voluntário. Eu não ganho absolutamente nada, verdade? Os dirigentes do SBT estão aí para que não me deixem mentir. O SBT não me paga absolutamente nada, nada. Eu ganhava 300 mil reais do Baú da Felicidade para fazer o programa do Baú. O Baú fechou, não me pagaram mais nada. Semana que vem, ô Vitor, no PTB, estou ouvindo o Coronel Fontinelli e mais 2 militares do SNI que estudam profundamente geopolítica. E o assunto que eu quero passar ao grupo de deputados do PTB, dirigentes do PTB, é isso, é o globalismo. Qual é a sua raiz? Qual é o seu pensamento? Qual é a sua forma de agir? Porque eu, quando ouvi falar pela primeira vez em globalismo, há uns 2 anos atrás, confesso a você minha ignorância, tomei um choque, falei, que raio de globalismo é isso? E se vocês estão brincando? Aí eu comecei a me dar conta que não é piada, é uma coisa de verdade. Eles estão 20 anos à nossa frente e nós estamos tentando correr atrás do prejuízo e nos mobilizando para enfrentá-los agora. Por isso o Supremo, por ação satânica, por um satanista que é o ministro Alexandre de Moraes, ligado a esse grupo satanista, globalista, anticristo, está tentando calar a nossa voz, a voz dos conservadores ligados a Messias Bolsonaro. Belíssima fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Brasil!